Bom, hoje eu vou estar desmentindo que a Tabata Amaral falou no vídeo dela que ela postou há alguns dias atrás. Então, vamos começar aqui. Eu separei algumas notícias que são importantes e que mostram que não é bem... Tudo que ela falou no vídeo não é bem verdade. Então vamos lá. Querem taxar o seu Pix. Dessa vez é de verdade. E por trás disso tem uma grande trama em andamento, com políticos e empresas que têm muito a ganhar com o ataque à soberania brasileira. Mesmo que, no processo, eles coloquem em risco os interesses do povo brasileiro, também do povo americano. E é por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo. Quem ganha com isso? Quem perde? O Pix é só o exemplo mais recente. Criado por servidores do Banco Central, gratuito, instantâneo, seguro, um dos sistemas de pagamento mais eficientes do mundo. Talvez você não saiba, mas o resto do mundo não tem Pix. O resto do mundo não tem Pix, mas olha só. Na Europa não tem nada parecido. Beleza. Aqui ela fala que o resto do mundo não tem Pix, não tem um sistema nada parecido. Eu mostrei no outro vídeo, onde eu reagi ao vídeo da neta do Lula, se você não viu, assiste aqui, que isso é uma mentira, porque no resto do mundo existe sim sistemas semelhantes. Eu até pesquisei aqui novamente. A gente vai ter sistemas, ferramentas semelhantes ao Pix na Índia, que foi criado ou lançado em 2016. Temos aqui outras ferramentas, o Fast, que permite transparência de transferências bancárias, né? Transferências bancárias instantâneas, que foi criado em 2014, e vários outros, sendo que o Pix foi criado em 2020. Então o Pix ele não é inovador, não foi a primeira ferramenta criada e ele também não é único no mundo. Então a gente tem aqui, Estados Unidos, a gente tem o FedNow, né, que são sistemas de pagamento semelhante ao Pix. Não vai ser Pix, porque o Pix é um sistema brasileiro, só que existe outras ferramentas sim semelhantes, inclusive na Europa, como por exemplo aqui Reino Unido, onde tem o FPS, na Austrália não é Europa, mas tem aqui o NPP, Canadá o RTR, Japão, Coreia do Sul, China, Portugal, que é a Europa. Então assim, isso aqui já é a primeira mentira aí do vídeo da Tabata. Existem sim sistemas que são semelhantes ao Pix na Europa e em diversos outros países do mundo. Nos Estados Unidos, ainda é comum usar cheque. Se você tem menos de 30 anos, pergunta à sua mãe o que é um cheque. E por isso o nosso Pix virou alvo, porque cresceu rápido, fez o uso de cartão de crédito cair, tirou o mercado de Visa e Mastercard, duas gigantes americanas que... Aqui eu vejo que é um outro ponto que é o seguinte. A taxação do Trump, embora ele colocou na carta dele lá sobre a questão do Pix, ela não está acontecendo somente no Brasil, e os outros países que não têm Pix, que estão recebendo taxação também, e aí eu te falo, se eles têm sistemas semelhantes ao Pix, estão sendo taxados só por conta desse sistema semelhante, porque estão tirando o mercado da Mastercard e da Visa, se a gente olhar aqui, essa matéria de hoje aqui da CNN, ela diz o seguinte, Estamos falando aqui de Brasil, mas quando olhamos para o mundo, qual é o retrato que temos quando falamos de tarifaço e de negociações com os Estados Unidos? Temos o dia 1º de agosto, não é uma data fundamental apenas para nós, mas para praticamente todos os países do mundo, ao menos aqueles que não negociaram ainda, que é a maioria. Temos apenas 6 acordos já firmados pelos Estados Unidos com parceiros comerciais. A gente separou uma arte com o que a gente pode esperar para este dia 1º de agosto. Tem as tarifas para a Europa. Para a União Europeia já tivemos negociação, 15% de taxas, antes era... Então aqui só um ponto, Antes União Europeia. União Europeia, cara, é a União Europeia, são vários países, não é um país só. E a gente viu que tem países da União Europeia que tem sistema semelhante ao Pix. Então a União Europeia está sendo taxada só por causa desse sistema. Reino Unido tem um sistema próprio dele. Estava sendo taxado só por causa desse sistema? Não. Então já começa por aí. Então significa que a taxação do Trump não está vindo só porque o Pix tomou mercado ali da Mastercard e da Visa. Tá? Até porque existiu o TED e o DOC. Né? Acredito que quem é mais velho aí vai lembrar. O TED e o DOC, o que a Mastercard e a Visa ganhava com TED e DOC? Existe o boleto. O que a Mastercard e a Visa ganha com boleto? Eles ganham quando você vai passar cartão de crédito. Então, não vejo tanto ali que, nossa, afetou o mercado de Mastercard e Visa. Até porque eu, por exemplo, eu passo basicamente todo o meu consumo, tudo que eu compro em cartão de crédito, até porque eu tenho benefícios da própria Mastercard, né? Tem lá sala VIP em aeroporto, cashback, outros benefícios e assim, milhagem, assim por diante. E o que eu tenho que
E o que não dá para pagar em cartão de crédito eu pago no Pix. E se não tivesse Pix eu ia pagar no TED ou no DOC. Então acho que aqui a gente já tem uma primeira mentira, uma segunda mentira do vídeo aqui da Tabata desmentido. Mas vamos continuar vendo aqui a reportagem. 30, então evitou os 30%, acabou cedendo muito aos Estados Unidos, mas também se livrando de uma guerra comercial a partir desta sexta-feira, porque já havia prometido retalhar caso os americanos impusessem essas taxas de 30%. Reino Unido, com taxa de 10%, ficou com a menor taxa, a taxa básica que era a de Trump há alguns meses atrás. Antes era de 25%. Separamos uma outra arte aqui com o tarifaço dos Estados Unidos para a Ásia. Japão negociou, vai ter taxa de 15% a partir. E o Japão negociou e ele se comprometeu em investir, se eu não me engano, aproximadamente 600 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos ele está fazendo isso em vários países do mundo para levar dinheiro para dentro, para levar desenvolvimento da indústria dentro dos Estados Unidos e tirar da China. Então isso está acontecendo no mundo inteiro. O problema é que no mundo inteiro os outros países estão levando a taxação a sério, estão negociando de forma séria. Aqui no Brasil, a gente tem um teatrinho. De um lado, a gente tem Bolsonaro e família Bolsonaro usando isso como nossa, ele está vindo aqui porque ele quer salvar a democracia. Ele quer a liberdade de Bolsonaro. E do outro, a gente tem o Lula, que não está levando nada a sério, falando que o Trump tem que comer lá amora, sei lá, pitanga, essas coisas, e simplesmente deixando passar. Não vai acontecer nada, vai chegar dia 1º, não vai acontecer nada. E deixando passar como se as coisas fossem resolver sozinhos. O problema é que aqui no Brasil a gente também não tem dinheiro. Por exemplo, se os Estados Unidos quer que o Brasil invista 600 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, não tem dinheiro para isso. A gente já está aí com um rombo fiscal de mais de 80 bilhões previsto para o ano que vem, até um dos motivos aí do desespero do Lula querer passar o IOF na canetada, igual passou, né? Então, eu vejo que assim, aqui no Brasil a gente vê um bando de oportunista querendo ganhar algum poder político, algum discurso político para se beneficiar nas próximas eleições, quando na verdade quem vai sair perdendo é a população, sempre é a população. A partir deste 1º de agosto, a Indonésia também, mas taxa maior de 20%. A China ainda está em negociações, o prazo para a China é diferente. O fim da trégua está programado para o dia 12 de agosto, não para este 1º de agosto. Então ainda temos negociações, vamos ver o que sai dessas conversas entre China e Estados Unidos nestas semanas. Teremos uma postergação deste prazo, teremos, claro, alguma mudança nesse sentido. China ainda em negociação, a ameaça é de 135%. Coreia do Sul vai conversar com os Estados Unidos nesta quinta-feira, então já tem conversa programada dos seus representantes com os norte-americanos para tentar também chegar a um acordo. Agora para as Américas, ponto de atenção para as Américas, Brasil está por aqui, Brasil aparece no topo, 50% de taxas, não conseguimos por enquanto avançar em nenhum acordo, essa é a nossa tarifa, mesma coisa para Canadá e México, que também estão ameaçados de mais de 30% de taxas, também não conseguiram grandes avanços nas negociações com os Estados Unidos. Para além de todas essas taxas para países, Carol, tem uma taxa que está passando aí batido no nosso radar, porque a gente está focando tanto nos 50%, tem taxa para cobre, programada para o dia 1º de agosto. 50% de taxas para importação de cobre nos Estados Unidos, mesma taxa do aço e também do alumínio. Pode pesar bastante para países aqui na América também. Peru e Chile são grandes produtores de cobre. O Chile é o maior produtor de cobre do planeta, mais de quase 30%. Bom, então aqui a gente já viu que, assim, não é só o Brasil que está sendo taxado e não é somente Reino Unido. Reino Unido está sendo taxado e ele tem um sistema semelhante ao Pix, que na fala da Tabata está tirando o mercado da Mastercard e da Visa. Então ele conseguiu renegociar para baixo. E aí, eles vão parar de usar o sistema dele? Não. Então, assim, aqui cara, eu vejo que esse negócio da taxação tá uma briga de Pix, uma briga de Bolsonaro, dizer não sei o que e tarará, quando na verdade eu vejo que as negociações sérias que realmente precisam ser feitas, elas não estão sendo feitas. Eu acho que, e aqui eu acho, porque eu não vou ter um conhecimento profundo sobre isso, eu acho que o governo está simplesmente
deixando o tempo passar para ver o que vai acontecer, como se as coisas fossem se resolver sozinhas. E de um lado a gente tem o ex-governo, que é o governo do Bolsonaro, querendo de alguma forma causar um caos, onde o próprio Eduardo Bolsonaro já falou diversas vezes que ele quer mesmo o caos, terra arrasada, para que ele possa fazer a vingancinha dele ali. E no final fazer a gente se ferrar, e aí a gente tem um monte de pessoas apoiando isso, sendo que essas pessoas vão se ferrar com todo mundo, né? Tirando ali a família Bolsonaro, né? O Eduardo, que está muito bem lá nos Estados Unidos, com o dinheiro de Pix que os patriotas deram para ele. Lucram bilhões com as transações que a gente faz. Ele também atrapalha os planos de empresas como Apple, Google e Meta, que têm seus próprios sistemas de pagamento, com taxas, cartões e lucros para elas. Todas elas estavam na primeira fila na posse de Donald Trump, porque o projeto de poder dele também é bom para elas. Manter o mundo usando tecnologia americana, sem concorrência, sem regulação. E quem mais pode dar essa vantagem a elas? Olha só, Bolsonaro. Bolsonaro é útil para essas empresas. Ele topa tudo, desde que consiga escapar da justiça, manter relevância política, reconstruir poder. É por isso que Eduardo Bolsonaro está conspirando nos Estados Unidos. Cara, e nesse ponto ela tá certa mesmo. Porque, cara, tipo assim, Eduardo Bolsonaro tá conspirando nos Estados Unidos e tá fazendo de tudo, igual ele já falou diversas vezes, para prejudicar o Brasil, se necessário for, para tentar ali libertar o pai dele, né, para que o pai dele não vá preso. E nesse ponto ela tá certa, cara. É um jogo político ali que não vai levar a nada. Sendo bem sincero, não consigo ver ali um recuo do STF por conta disso, até porque é igual eu já falei em outros vídeos. Beleza, vamos lá. Ah, vai vir taxação, vai vir não sei o que, lei Magnitsky e papapá, mas no final das contas, o Xandão tem um cargo vitalício, os senadores não vão pautar impeachment, não esses senadores que estão aí no Senado, porque, igual acho que semana passada, a Damares lá estava falando, vamos criar aqui mais um processo de impeachment, papapá. Quando já existe 28 processos no Senado, será que não dá para pegar um desses 28 e passar? Vai criar o 29º para ficar parado lá e falar, a gente criou aqui o processo de impeachment, hein? Vote na gente em 2026, porque a gente está lutando contra o sistema. É só isso que esse pessoal faz. Estamos lutando contra o sistema, galera. Mais um processo de impeachment aqui, mais efetividade mesmo. Por que eles não passam? Eles têm o poder, eles são senadores. Né? Aí do outro lado agora a gente tem aí o cara falando que não, estamos lutando aí para não transformar o Brasil numa Venezuela contra a ditadura e papapá e papapá. E beleza, Eduardo Bolsonaro tá lutando lá, colocou todas as sanções, deixou terra arrasada no Brasil. Alexandre de Moraes vai continuar no Supremo Tribunal Federal? Vai continuar recebendo o salário dele? Se ele perder o cargo, vamos supor que ele saia, ele vai se aposentar compulsoriamente? Vai receber o salário dele pro resto da vida? A lei Magnitsky que vai bloquear as contas no banco e tudo, e etc e tal. Recebe, sei lá, em dinheiro, recebe dinheiro de alguma outra forma. Mas no final das contas, quem vai estar ferrado é a gente. Não vai ser Alexandre de Moraes que vai estar ferrado, sabe? É igual eu falei, mais de 30... Eu falei não, a gente viu a notícia agora. Mais de 30 países do mundo estão recebendo taxação do Trump. Todos esses países têm um Bolsonaro, tem um Alexandre de Moraes indo contra a Constituição. Eu não estou aqui defendendo Alexandre de Moraes. Eu vejo que o que ele está fazendo, os processos que ele está fazendo é um processo legal. O que ele está fazendo é errado. A forma que ele está julgando o Bolsonaro é errado. Mas o Bolsonaro não é nem um inocente, não é nem um santo. Os outros países, Japão, tem Bolsonaro preso lá? Tem Alexandre de Moraes? Tem Lula? Tem Pix? Mas mesmo assim foi taxado, negociou e vai investir uma fortuna nos Estados Unidos. Uma negociação muito pesada. O problema é que a gente brasileiro, a gente gosta de acreditar em fantasia, a gente não gosta de olhar a realidade. A gente quer olhar os nossos amores, as nossas paixões políticas, os nossos achismos e falar, não, é porque eles estão querendo atacar a nossa soberania. E que soberania o Brasil tem?
Qual soberania? O Lula está entregando o Brasil inteiro para a China. Os Estados Unidos, o Bolsonaro estava querendo entregar lá para os Estados Unidos e assim por diante. Que soberania a gente tem? A única coisa que a gente produz bem é o agronegócio, mas ainda assim no agronegócio a gente não é soberano. A gente precisa trazer fertilizante de fora do Brasil, a gente precisa comprar da Rússia coisas que a gente poderia produzir aqui. Que soberania o Brasil tem? Se o país que o agro compra matéria-prima para que ele possa plantar e ter produtividade parar de vender para o Brasil, acabou o agro. E acabou quase 30% do PIB do Brasil. Então, no final das contas, a gente vai falar que soberania do Brasil é o pé de meia da Tabata Amaral? Isso é soberania para o Brasil? É o Bolsa Família? É manter pessoas na pobreza, na miséria? Porque, pensa aqui comigo, se hoje existe uma ameaça real, declarada ao Pix, por que não teve vídeo do Nicolas sobre isso? Eles não estão de fora, estão dentro, participando. Trump quer pintar o Brasil como uma ameaça à liberdade. Bolsonaro oferece o papel de vítima. No fundo, a principal utilidade do Bolsonaro é dar a Trump uma desculpa para taxar o Brasil acima de todos. E as Big Techs ganham com isso. Elas não querem ser reguladas, não querem ser responsabilizadas por golpe, fraude, jogo ilegal, discurso de ódio, exploração infantil. Isso aqui é uma mentira, tá? E aqui, eu até pesquisei os padrões da comunidade da Meta. A Meta vai englobar Facebook, Instagram, WhatsApp, do YouTube. E aqui, deixa eu só dar um zoom para ficar melhor para você ler aí também. Então é o seguinte, eu vou pular essa introdução aqui, depois você pode pesquisar as diretrizes da Meta aqui, mas eu vou ler essa parte aqui, ó. Nosso compromisso com a voz. O objetivo dos nossos padrões de comunidade é criar um lugar em que as pessoas possam se expressar e tenham voz. A Meta deseja que as pessoas possam falar abertamente sobre assuntos importantes para elas, seja por meio de comentários, escritos, fotos, músicas e outros meios artísticos, mesmo que alguns indivíduos possam discordar deles ou considerá-los questionáveis. Em alguns casos, permitimos conteúdos que não seguem nossos padrões, caso seja interessante e tenha interesse público. Nós só fazemos isso após avaliarmos o valor do interesse público e o risco de dano. Também observamos os padrões internacionais relativos aos direitos humanos para realizar esses julgamentos. Em outros casos, podemos remover conteúdos que sua linguagem ambígua ou implícita quando um conteúdo adicional nos permite entender razoavelmente que o conteúdo não segue nossos padrões. Nosso comprometimento com a expressão é uma prioridade, mas reconhecemos que a internet cria novas e maiores oportunidades de abuso. Por isso, quando limitamos a expressão, isso é feito com base em um ou mais dos seguintes valores, né? Aí tem autenticidade, segurança, etc. e tal. Mas aqui tem um ponto importante, que, por exemplo, bem aqui, a gente tem uma série de diretrizes, como contra golpes, por exemplo, que as Big Techs beneficiam golpes. Aí a gente pode clicar aqui, vamos ver as diretrizes de golpes. Aí, aqui tem um ponto que é... Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para abrir. Aí ele vai ter toda a diretriz de golpe aqui, o que não é permitido, papapá, não vou ler tudo aqui, mas olha que interessante. Ela fala que eles não estão preocupados, mas aqui a gente tem registro de alterações. E se a gente for puxar aqui nos registros, desde 2019 ele já tem política contra golpes, desde 2019, e vem se atualizando ano a ano. Aí se a gente vem aqui, abuso infantil, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aí, a gente tem aqui, ó. De hoje, a versão atual, que também vai ter tudo que pode, que não pode, papapá, etc. Mas, desde 2018. Desde 2018, eles têm política contra isso. Então, eu não sei de onde a Tabata seguiu, que ele pegou essa informação de que eles não querem se comprometer a lutar contra essas coisas. São pautas antigas que eles já lutam, que eles já têm política sobre isso, que eles já bloqueiam, que eles já censuram coisas nesse sentido. Eu acredito que, na verdade, eu sei de onde a Tabata tira isso. É simplesmente para seguir um discurso do governo para justificar a censura nas mídias sociais, falando que as Big Techs só pensam em lucro, falando que as Big Techs não se preocupam com nada, e aí vem o governo querer pagar uma de bonzinho. A gente está preocupado com as crianças. O Lula, a Janja já veio, tô
preocupado, é muita violência, é muito bullying, é muito não sei o quê. Como se eles estivessem preocupados e as malvadonas, as empresas, as redes sociais não estão preocupadas. Como eu acabei de mostrar aqui, ó, você pode pesquisar, isso é público. Eu pesquisei aqui, encontrei as políticas da Meta, ou seja, se você quiser do YouTube você vai encontrar, do X você vai encontrar, do Twitter você vai encontrar. Não vou trazer todas aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito chato também de ficar lendo política aqui. Mas aqui mais uma mentira aí que a gente encontra aqui nesse vídeo da Tabata. Porque significa perder dinheiro. Então essa aliança Trump e Bolsonaro também serve a elas, serve aos seus lucros. Talvez você ache estranho o Trump gastar tanta energia com o Brasil, mas nós somos um dos maiores mercados de redes sociais e cartões de crédito do mundo. E tudo isso acontece enquanto Donald Trump tenta desviar os holofotes de dentro dos Estados Unidos, onde ele enfrenta processos e questionamentos sérios, incluindo o caso de Jeffrey Epstein, um escândalo gravíssimo que envolve tráfico sexual de menores. Pesquisa aí. Trump sabe que criando um inimigo externo consegue distrair parte do seu eleitorado. E Bolsonaro também aposta nessa cortina de fumaça para sobreviver. Mas quem paga o preço dessa aliança? Nós, o povo brasileiro e o povo americano também. Essa guerra não é pelos interesses dessas duas populações, é pelos interesses de quem lucra com a divisão, com a mentira, com a submissão dos outros. E é por isso que a gente precisa entender a trama, para não virar inocente útil. Se a gente tem clareza do que está em jogo, a gente consegue, mesmo que momentaneamente, deixar de lado as brigas entre esquerda e direita e se unir para dizer ao Trump, com todas as letras, aqui tem uma democracia, aqui tem um povo soberano e aqui a gente tem um povo soberano, muito soberano. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouco da soberania aqui do nosso povo. Salvador não dá não, Salvador é cidade do carro, você é doido, tá entregue. Você é doido, 3 meses, 4 motos roubadas, como é que pode, pô? 3 meses, em 3 meses eu tive 4 motos roubadas, tá horrível isso aqui. Trabalhador não tem vez em Salvador, trabalhador não tem vez. É mais fácil a pessoa pegar, comprar uma arma e ir pra rua roubar, porque viver roubando é mais seguro. Ladrão tem vida melhor do que a pessoa honesta, é mais seguro. Você é doido, 3 meses, 4 motos roubadas eu tive aqui em Salvador. Cheguei na delegacia, eu falei, tô com rastreador aqui, a queixa foi feita, tô com rastreador aqui, bora lá, bora resgatar a moto. Não tem como não, ligue pro 190, pelo amor de Deus, rapaz. Cheguei na viatura que fica parada, na Splinter, tinha 2 policiais. O policial vai lá, pegue lá, faça a queixa e vem aqui. Quando eu voltei com a queixa, os policiais sumiram. A polícia civil disse que não podia ir, mandou ligar pro 90. Salvador tá entregue, ninguém faz nada. Aí é mais fácil você pegar e virar ladrão, você comprar uma pistola e ir pra rua roubar, que você vai viver melhor do que o trabalhador honesto. Você vai viver melhor em Salvador roubando. Viu? E o pessoal tá acostumado com isso aqui. O pessoal tá acostumado com Salvador, mas não sabe que Salvador tá ridículo. Viu? Salvador tá matando mais que o Rio. Salvador tá matando o dobro que o Rio. Tá matando mais que o dobro do que o Rio de Janeiro. O pessoal tá acostumado, mas a mídia tá escondendo isso. Pessoal, vocês não sabem. Tá horrível. Essa do carro, isso aqui tá horrível, terrível. Irmão da... E é isso aí, a soberania do Brasil. Soberania do Brasil é o cara ter a moto roubada. 4 motos roubadas em 3 meses. É você não ter saúde, é você ter políticos que não estão nem um pouco preocupados em fazer esse país ser melhor, mas somente em fingir que está tentando fazer alguma coisa. E é isso. É isso. Que fica contando várias mentiras para que de alguma forma colabore para eles no próximo ano, 2026, e que muito possivelmente alguma das mentiras dessas você vai cair. A menos que você esteja seguindo aqui o papel dobrado. Porque se for depender de mim, cada vídeo que esse pessoal postar mentindo, eu vou estar pesquisando, vou estar gravando o vídeo e vou estar trazendo aqui para você. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, assistiu o vídeo até aqui, inscreva-se, me ajuda a bater a meta aí de 500 inscritos. Hoje, quando eu gravo, a gente está aí com 250 inscritos, 50% da meta batemos hoje. E te vejo no próximo vídeo.